Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e eu vou falar de um texto publicado pela Thaís Oyama lá no UOL neste dia 1º de novembro, que traz 3 pontos, segundo o cientista político Maurício Moura, que podem de fato viabilizar uma candidatura alternativa que possa ir para o segundo turno contra Lula, no caso aqui, segundo ele, seria a desidratação de Bolsonaro, e eu vou vincular estes 3 pontos com os principais pré-candidatos à presidência da República. Mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações, se gostar do vídeo, deixa o like, comente alguma coisa, compartilhe com amigos. E eu quero agradecer porque ontem, 1º de novembro, nós comemoramos 6 meses e conseguimos alcançar a marca de 40 mil inscritos. Fizemos uma mobilização muito bacana nas redes sociais, em especial no WhatsApp e no Twitter. Eu só tenho a agradecer a todo mundo que nos ajudou a alcançar essa marca muito bacana, muito importante. Como eu digo sempre, sigamos em frente porque o Brasil tem jeito. Bom, vamos lá para o texto então da Thaís, que diz que o pesquisador e cientista social Maurício Moura foi o primeiro a antecipar que Bolsonaro ganharia as eleições em 2018. E o fez quando a candidatura do ex-capitão soava ainda uma piada, inclusive para a imprensa. Ela destaca que ele, então, tem crédito suficiente para que se preste atenção às suas previsões sobre a viabilidade de um nome capaz de quebrar a polarização entre Lula e Bolsonaro em 2022. E o que ele diz é que 3 pontos irão definir se a chamada terceira via, entre aspas, tem ou não chances de prosperar. O primeiro ponto que ele vai destacar é o comportamento do eleitorado do Sudeste. E em 2018, a região foi fundamental para a vitória de Bolsonaro. Ela hoje está entre as que mais o rejeitam. Da mesma forma, Lula tem no Sudeste o seu ponto fraco. E destaca que no maior colégio eleitoral do Brasil, mais da metade dos eleitores diz não querer a volta do petista à presidência. Assim, se o ainda inexistente candidato da terceira via tem alguma chance de emplacar, essa chance passa pela conquista do eleitorado do Sudeste, hoje praticamente órfão. Que o segundo ponto fundamental para definir a viabilidade de um terceiro nome competitivo em 2022, diz Maurício Moura, é a capacidade que esse concorrente terá de financiar sua campanha. E lembra que, assim como ocorreu em 2018 pela primeira vez, os candidatos não poderão contar com doações de empresas para bancá-los. Aí você terá ali a questão do fundo eleitoral. E lembra também aqui que até doações do próprio candidato para a campanha, algo que aconteceu em 2018 ali com alguns candidatos, como Meirelles, desembolsando uma fortuna em prol da sua campanha, está limitado agora em 7 milhões no primeiro turno, o que ele destaca que é quase nada, quando se sabe que no Brasil um candidato a presidente em campanha gasta fácil 1 milhão por semana só em despesas com transporte aéreo. O terceiro e último ponto a definir as chances da terceira via em 2022 é a curva de aprovação de Bolsonaro. E ele vai trazer algo importante que eu vou refletir um pouco mais na frente. Se ela der uma guinada para cima, aí ele fala que o ex-capitão passa a condição de favorito e mantém a polarização com Lula. Se melhorar apenas um pouco, Lula continua na frente e a situação de polarização com Bolsonaro permanece. Se, no entanto, a popularidade de Bolsonaro não melhorar e nem piorar significativamente, a terceira via, a depender de quem a incorporar, tende a se fortalecer. Isso porque, aos olhos do eleitorado antipetista, o ex-capitão deixa de ser a melhor opção para evitar a volta do PT, diz Moura. Como a melhora da popularidade de Bolsonaro está intrinsecamente atrelada à melhora da economia, a hipótese de guinada para cima é hoje na bolsa de apostas a menos cotada. Bom, meus amigos, vamos analisar então os principais pré-candidatos que hoje tentam ir para o segundo turno contra Lula ou contra Bolsonaro e tentar vincular esses 3 pontos: Sudeste, dinheiro e o fator Bolsonaro. Vamos começar por Ciro Gomes, que é quem aparece em terceiro lugar na maioria das pesquisas. Dinheiro. Bom, Ciro tem um partido estruturado, com recursos que não é o maior, mas também não é o menor. Ele está meio no bolo. Então, assim, ponto forte do Ciro não é dinheiro, porque nesse quesito ele perde para outros candidatos, como, por exemplo, vou falar aqui embaixo, candidatos do União Brasil e do próprio PSDB. Mas aí tem um ponto importante. Quem vai entrar de vice do Ciro? Porque dependendo do partido que o vice faz parte, aí esse fator dinheiro pode também
ajudar Ciro Gomes, mas aí vai depender dos outros, né? E se a gente olha os palanques que o Ciro pode ter lá no Sudeste, eu sempre digo aqui, ele pode ter os melhores ou pode ter que improvisar com chapa pura, por exemplo, caso não consiga nenhuma aliança. E se a gente pega o Datafolha de setembro, que traz os dados mais detalhados, a gente vê lá Lula no Sudeste liderando com 35, Bolsonaro 26, o Ciro aparece com 10, num cenário com mais nomes. Num cenário mais reduzido, Ciro chega a ter 13%. Dória aparece nesse cenário mais amplo com 7, Datena com 6, Tebet 2, Rebelo 1, Pacheco 1. Bom, falando um pouco do Datena, dinheiro não é problema. Juntando agora o PSL com o DEM, formando União Brasil, é o partido que vai ter mais recursos do fundo eleitoral, é do Sudeste, então um ponto positivo para ele. Mas mesmo assim, nessa pesquisa Datafolha, Datena, mesmo no Sudeste, ficava atrás do Ciro, e eu realmente não sei se o Datena vai conseguir viabilizar a sua candidatura. Muitos dizem que o ano que vem vai ser uma campanha muito dura, muito agressiva, então é necessário ter um couro grosso, como muitos brincam, para resistir à pancada que vai ser a campanha do ano que vem. E existe a possibilidade do Datena ser vice do Ciro Gomes. Os dois têm uma grande amizade, jantaram juntos, né, pouco tempo atrás. Se isso realmente se concretiza, o tempo de TV, dinheiro, recurso que o Datena teria para si, isso pode ser transferido então para o Ciro Gomes e mudar totalmente o cenário, não só no Sudeste, mas eu acho que também a nível nacional. Mandetta tem a mesma vantagem do Datena em relação a dinheiro, não é problema, mas no Datafolha de setembro, usando como base ele, o Mandetta, num cenário mais reduzido, tem um teto de 6. Então, se comparado com o teto do Ciro 13, a dificuldade do Mandetta no Sudeste será ainda maior. E me parece, pode ser uma percepção pessoal, que a pré-candidatura do Mandetta deu uma leve esfriada. Vamos aguardar e observar, mas eu acho que o Mandetta vai acabar sendo vice de um outro candidato ou vai tentar o Senado pelo seu estado. Bom, vamos falar então dos candidatos do PSDB. João Dória, que está no partido que tem mais dinheiro que o PDT, mas bem menos que União Brasil, por exemplo. Ele aqui tem uma grande dificuldade. É do Sudeste, então aquilo que seria para ele um ponto positivo parece ser um problema, já que ele é muito rejeitado dentro do seu próprio estado. Dória não seria nem mesmo reeleito com facilidade, ia ter que brigar muito. E nessa pesquisa Datafolha, num cenário reduzido, o teto do Dória é 8%, mesmo sendo governador de São Paulo, o principal colégio eleitoral do Brasil. E esse seu estilo meio que arrogante, prepotente, engomadinho, eu acho que só amplia a sua rejeição. É alguém extremamente rejeitado na esquerda. Bolsonaristas odeiam João Dória, então eu acho que a situação dele é muito difícil. Eduardo Leite é o mesmo caso dele em relação a dinheiro, mas não tem a rejeição que o Dória tem. E não sendo do Sudeste, teria uma maior dificuldade, sim, tanto que no Datafolha o teto do Leite é 5%, num cenário bem reduzido, mas eu acho que a rejeição ao Leite é menor. Então, eu particularmente acredito que o potencial do Leite crescer, mesmo no Sudeste, é até maior do que do próprio João Dória. Mas ainda assim, vejo grandes dificuldades para o Eduardo Leite. Pacheco e Alessandro, senadores recém-eleitos, não acredito que serão candidatos. Se forem, eu acho que não decolam. Não digo nem pelas pesquisas, porque eu acho que tudo pode acontecer daqui até as eleições. Mas não me parece que eles têm perfil para encarar realmente uma campanha de 2022, enfim. Eu acho que no final eles podem ser candidatos a vice em alguma chapa ou tentar o governo do seu estado, em Minas Gerais, por exemplo. Se o Calil perceber que não tem grandes chances contra o Zema, talvez ele permaneça na prefeitura esperando 2026 e Pacheco assume essa candidatura porque, sendo derrotado pelo Zema, que tem se articulado no estado, Pacheco volta e continua o mandato para o Senado, o mesmo vale para o Alessandro Vieira. Sérgio Moro, duvido que será candidato à presidência, duvido muito, acho que ele vai tentar o Senado. Em relação ao dinheiro, Podemos, desses partidos que eu falei aqui, é o que tem menos, ainda assim uma quantia considerável. Em relação ao Sudeste, talvez Sérgio Moro conseguiria sim surfar num discurso ainda lavajatista, presente em setores da sociedade, mas sendo muito sincero, eu acho que é uma candidatura que não vai suportar os ataques que os bolsonaristas farão. O gabinete do ódio vai mirar todas as suas armas nele para tentar impedir que ele cresça. Como, por exemplo, os apoiadores do Lula fazem com o Ciro, como já fizeram em outras eleições, por exemplo, com Marina Silva, Heloísa Helena. Então, e Ciro tem resistido bem a esses ataques. Então vamos ver se Sérgio Moro será capaz de ter também essa resistência em torno de si. O Pedro Doria fez um vídeo muito bom, que eu vou deixar o link aqui no comentário fixo,
analisando que, na opinião dele e do que ele tem conversado com os cientistas políticos, de fato, Sérgio Moro não terá vida fácil para 2022. Eu acho que se realmente ele insistir nessa pré-candidatura à presidência para depois tentar o Senado, neste intervalo, o que ele pode fazer é crescer em cima de quem? Em cima de eleitores do Bolsonaro e dar uma desidratada no atual presidente, já que a gente percebe que ele não cresce em cima de eleitores do Ciro, mas acaba, num primeiro momento, impedindo que o Ciro cresça mais. Esse é um fato. Mas se ele desidrata Bolsonaro e percebe que as suas chances ainda assim são pequenas, se Sérgio Moro recua e vai para o Senado, que é o que muita gente no Paraná mesmo fala, tem conversado com amigos que falam, William, aqui no Paraná, pessoas ali ligadas ao Podemos mesmo falam que a questão do Sérgio Moro é o Senado. E nessa desidratação que fazem para o Bolsonaro, se Moro sai, esse eleitor que se descolou do Bolsonaro, que não é um movimento fácil de fazer, volta a ficar órfão. E aí quem que o Moro vai apoiar? O Moro vai apoiar João Dória. Mas esse eleitor do Bolsonaro rejeita fortemente João Dória. E rejeita menos Ciro Gomes. Coisa curiosa, né? Porque quando a gente pega a pesquisa que mostra migração de votos, caso Bolsonaro não seja candidato, a gente percebe que Ciro está mais bem colocado que próprio João Dória. O preferido, num primeiro momento, seria Datena. Então é importante observar como esse eleitorado vai se comportar se Sérgio Moro lá na frente desistir e for para o Senado. Aí talvez entra o que foi colocado no texto da Thaís e do cientista político, a questão anti-PT e anti-Lula. Porque se as pesquisas mostrarem que Ciro é o único candidato que derrotaria Lula num segundo turno, João Santana eu acho que trabalharia muito bem essa questão. E aí esse eleitor, que mesmo não tendo grande simpatia pelo Ciro, pode ir com ele para derrotar Lula. E por que eu acho que Ciro ganha do Lula e outros não? Porque Ciro consegue ter votos na esquerda e consegue transitar bem entre eleitores da direita que não querem o PT. Sérgio Moro, por exemplo, ele vai surfar em quem? Em quem não quer o PT. Mas em eleitores da esquerda, Sérgio Moro não transita. Então, se tem um segundo turno Lula e Sérgio Moro, não duvidemos, 90% dos eleitores do Ciro votam no Lula. Então, Moro é um candidato que eu acho que pode até atrapalhar, mas não é alguém capaz de derrotar Lula no segundo turno. E o outro ponto, que talvez seja o mais importante de todos, é a questão da popularidade de Bolsonaro, que, segundo ele aponta, e eu concordo, cairá de acordo com a situação econômica. E neste ponto, se a gente compara os pré-candidatos, com todo respeito a vários deles, mas me parece que aqui o Ciro Gomes ganha praticamente por WO. Se a gente pega um gravíssimo problema que tem, de certa forma, afetado todos nós, que são os preços dos combustíveis. Ciro Gomes tem denunciado essa política de preços desde quando ela foi colocada em prática. Outros pré-candidatos, além de não criticarem antes, hoje ainda passam pano. Hoje ainda dão declarações assim, que não mudariam. Teto de gastos, por exemplo, Ciro denunciou desde quando foi implementado. Aí hoje, vários economistas têm reconhecido que é necessário fazer ajustes. Só que o Ciro falou isso lá atrás. Falar depois que a coisa realmente desastrou, fica fácil. Só que nesse desastre afeta a vida de milhões de pessoas. E aí a hashtag Ciro avisou vive subindo no Twitter. E muitos brincam, profeta? Não é que é profeta, é alguém que estuda os problemas do Brasil, aquilo que deu certo lá fora, aquilo que deu errado lá fora, ou que deu certo e errado aqui dentro, e oferece um projeto. Então o discurso do Ciro no campo econômico é o melhor de todos. Então tentarão fazer de tudo para que o que realmente interessa não seja debatido. Mas me parece que a sociedade está acordando. A gente percebe que hoje o próprio papel da imprensa, da grande mídia, está menor do que já foi. Basta lembrar que Bolsonaro não era o preferido da grande mídia em 2018. E mesmo assim se elegeu. Então, meus amigos, a gente tem que ficar bastante atento. Eu achei até legal esses 3 pontos colocados pelo cientista político. E vamos observar como que esses pré-candidatos que realmente querem romper a polarização Lula-Bolsonaro aparecerão daqui para frente no Sudeste em relação a alianças que poderia trazer dinheiro, mas principalmente na questão Bolsonaro/economia, porque eu acho que é aqui que realmente vai ser o debate necessário de se fazer em 2022. Meus amigos, eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando.